Nós começamos domingo passado uma série de mensagens, não sei até quando nós vamos estar estudando esse tema, como enfrentar situações difíceis. Eu quero continuar hoje. Na semana passada, nós vimos que nós precisamos ter uma vida organizada. Pergunta a pessoa do lado assim: você é organizado? Essa risada que ela deu, ela está dizendo o seguinte: nem um pouco. E aí nós vimos que é muito complicado você ter que enfrentar momentos difíceis na vida, você passar por uma situação complicada na sua vida, você passar por um momento crítico da vida, se a sua vida é desorganizada, se na sua vida não há controle de nada, se você não tem preparação de nada, as suas finanças são bagunçadas, você não tem nada, você não tem na ponta do lápis as coisas, então a sua vida é um acidente. E aí, por incrível que pareça, e você vai achar que não, mas pode piorar. Mas quando você tem a sua vida organizada, quando você tem tudo no controle, quando você está bem preparado, ainda que situações aconteçam, você tem o equilíbrio, você tem o domínio, você tem uma situação de refrigério para saber lidar com situações difíceis. Quem crê nisso? Eu fiquei muito feliz de ouvir alguns testemunhos de pessoas que, ao ouvir essa palavra, decidiram se organizar, né? E é interessante porque é uma área complicada, principalmente em finanças. Nós somos um povo, o povo brasileiro, é um povo que nós não temos ideia quanto custa o dinheiro. É impressionante isso, nós não sabemos quanto custa, porque nós vivemos muito imediato, né? Eu fui fazer uma visita num hospital, numa outra cidade, e visitar uma pessoa que teve grandes salários assim, eu vou falar aqui alguns valores só para dar um norte, mas em torno de 50 mil por mês. Para mim é um salário demais. Mas hoje está numa enfermaria do hospital do SUS. E aí essa pessoa falou para mim, eu até fiquei calado na hora, não quis falar nada, uma pessoa de idade, e ela falou assim para mim: olha, Vanderlei, guarde dinheiro, que eu faço há quanto tempo na minha vida, né? Faça uma previdência, né? Se esforce para ter sua vida certinha. Eu já tenho, graças a Deus. Aí você vê uma pessoa que no final da vida, lá numa certa idade, a vida é uma bagunça, a vida é desorganizada, porque o desorganizado, ele tira as coisas de um lugar e joga em outro, isso para ele organizar. E se você mexer, ele fala: não mexe na minha bagunça, porque na cabeça dele está tudo organizado. O organizado, ele diz o seguinte: tudo está organizado do meu jeito. Se ele tem uma empregada, por exemplo, não pode passar na sala dele, no lugar, porque se tirar uma coisa do lugar, onde já tem teia de aranha, onde o rato passa, ele fica perdido, porque a vida dele é uma bagunça. O desorganizado é sempre pego de surpresa, porque ele não tem controle. Quando ele for ver, o prejuízo é enorme. Então, como enfrentar situações difíceis se você não tem uma vida regrada, uma vida controlada? Casais estão passando apertos, e aí já está difícil, aí vem um filho, e a vida está desorganizada, e geralmente criança, quem tem filho pequeno aqui? Filho pequeno tem febre. Não tem, é um negócio assim, irmãos, é comum. Filho pequeno tem dor de garganta, filho pequeno tem dor de barriga,
e você é uma vida desorganizada, você não consegue ter um plano de saúde, uma reserva para comprar um remédio, para fazer alguma coisa, e aí a sua vida vai desandando então não tem como você enfrentar situações difíceis da sua vida se você não tiver um controle, uma vida organizada, uma vida bem regrada, uma vida simples, mas organizada. E o organizado, ele está preparado para a bênção que virá sobre a vida dele, porque ele está tudo ali prontinho, ele está tudo organizadinho. Quando ele menos espera, aparece alguém que está vendendo uma casa por um preço assim, daquelas, você acha aquela oportunidade de ouro, aquele carro, mas ele tem a vidinha dele prontinha, ele vai lá e compra. O desorganizado, toda a oportunidade vai passando, e ele nem percebe. Eu queria continuar hoje, eu queria falar como enfrentar situações difíceis na vida, e eu queria falar sobre o tema confiar. Fala para a pessoa lá assim: você precisa confiar. Êxodo capítulo 3, eu vou usar esse texto, versículo 10 a 14, diz assim: agora venha, eu enviarei ao faraó para tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Eu não sou a pessoa certa para essa tarefa. Deus lhe respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que você está sendo enviado por mim. Depois de tirar os israelitas do Egito, eles virão prestar culto a mim neste monte. Moisés disse a Deus: suponhamos que eu vá falar com os filhos de Israel e lhes diga: o Deus de seus pais me enviou para falar com vocês. Se eles perguntarem qual é o nome do seu Deus, o que vou dizer a eles? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Disse ainda: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Amém? Eu vou pedir a você, esse momento aqui para nós é muito importante. Você pode curvar a sua cabeça só um minuto assim, fechar os seus olhos e falar com Deus? Pede para Deus assim, fala para Ele: Deus, fala comigo. Fala assim para Ele: Deus, fala comigo, me dá uma palavra, me dá uma estratégia. Se você puder orar pela pessoa que está do teu lado, pedir para ela também, faça isso. Pai, em nome de Jesus, a palavra é Tua. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem boca e fala. Nós cremos que o Senhor sonda o íntimo do coração. O Senhor sabe aquilo que ninguém sabe, o Senhor sabe aquilo que não falamos para ninguém. O Senhor sabe o que nós pensamos, o Senhor sabe o que estamos querendo fazer, mas nessa hora nós estamos colocando tudo diante do Senhor e pedindo: muda o rumo da nossa vida, nos dá a condição, Senhor, de enfrentar tudo que está diante de nós, Pai. Nós viemos essa noite aprender, vem nos ensinar por Tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fala para a pessoa lá assim: Deus vai falar com você. Agora olha para mim. Eu vou usar esse texto. Eu li uma parte da história. Essa é aquela parte que Moisés ele vê um anjo e ele se volta para olhar assim, e tem uma árvore, uma sarça com fogo nela, mas ela não está queimando. E a Bíblia fala assim: ele vendo que ela não estava queimando, sendo consumida pelo fogo, ele quer chegar mais perto para ele ver o que é isso que está ali acontecendo. E quando ele vai chegando perto,
Aí Deus, ele já começa a ouvir Deus falar. Aí Deus fala para ele: Moisés, pare. Esse lugar aqui, onde está tendo essa manifestação, é um lugar santo. Tira a sandália dos teus pés. E aí Deus então começa a falar com ele. E Deus fala algo com Moisés impossível. Não tem como fazer. Deus fala com ele assim, algo que às vezes a gente fala de Moisés, mas é uma situação muito complicada, porque não tem como ser feito. Deus fala com Moisés assim: eu vou enviar você, e você vai lá no faraó, e você vai chegar para o faraó e vai falar assim para ele: solta todo o meu povo. E o povo era escravo. Isso não, para você ter uma ideia, não tinha como Moisés chegar diante de faraó. Talvez se fosse quando ele era o príncipe do Egito, lá talvez isso seria algo ainda possível, mas agora ele é criminoso. E aí Deus manda ele lá, e falou: vai lá, e eu quero que você, chegando lá, você vai procurar o faraó, você vai entrar, falar com o faraó, e você vai dizer para ele: olha, Deus mandou você soltar o povo. E aí Moisés falou: Senhor, não tem como isso acontecer. E ele falou: mas e aí, eu chego lá e eu falo assim, ó, Deus mandou, e eles vão perguntar: mas que Deus é esse? E aqui começa a mensagem de hoje. Situações difíceis, situações que você não sabe como enfrentar, situações que talvez alguém já falou para você: ó, não tem como isso acontecer. E aí eu queria hoje levar você a um nível de um comportamento de confiar. Você fez tudo que você podia. Agora eu queria desafiar você a um nível de confiar que Deus vai fazer algo, de que algo vai acontecer. E aí Moisés então fala assim: Deus, tá bom, eles vão me perguntar, eles vão falar assim: qual o nome desse Deus? Quem é esse que mandou você vir aqui? E aí a língua portuguesa, ela não consegue, ela não tem esse vocabulário todo para definir aquela palavra. E a palavra ali usada foi Errié, Shared, Asher, Errié. O termo usado é esse que você está lendo ali, ó. Errié, Asher, Errié. O máximo que o português conseguiu, e assim para tornar mais fácil o entendimento, é isso que a gente repete: eu sou o que sou. Mas não é isso que está dizendo. Essas palavras aí não é isso que quer dizer. E essa aqui é toda a mensagem. Se você ouvir isso aqui, o resto que eu vou falar aqui, tomara que você pegue alguma coisa, mas isso aqui é a mensagem de hoje. Como enfrentar situações difíceis? Confie. Porque essas palavras, volta para mim, quer dizer o seguinte: eu serei o que você precisar, eu serei. Você entende por que tantas maravilhas? Você vai precisar de comida, não vai? No deserto lá, vai ter algum problema? Eu serei o maná. Você vai precisar de água, né? Não tem como, não tem água. Eu serei a água da rocha. Eu serei o alimento. É exatamente isso que está no Salmo 23, que a língua portuguesa também não consegue traduzir, e a gente se acostuma. Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor. Não é isso exatamente que está dizendo assim. Está dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor, tudo o que eu preciso, tudo o que eu preciso Ele é. Ele por si só.
O Senhor é meu pastor, não terei falta de nada. E aí ele continua dizendo, sabe por quê? Porque Ele me leva a pastos verdes, Ele me leva a águas cristalinas, Ele faz isso, e ainda que eu passe por isso, não temerei mal algum, sabe por quê? Porque Ele será tudo que eu precisar que Ele será. Sabe que estudando isso, eu lembrava da Eloíde, com Renan, bronquite, Renan sem respiração, e a Eloíde então ia para um quarto com Renan, fechava a porta do quarto, e eu lá aflito, eu via às vezes até a Eloíde fazer assim para mim, você fica aí, eu aflito, e a Eloíde ia para o quarto com Renan, e começava a cantar, colocava aqueles CDs diante do trono antigo, né? E começava a cantar, águas purificadoras, preciso de ti, começava a cantar com Renan, e aí saíam os dois de dentro do quarto, Renan sem nenhum sinal de peito cheio, sem nada, porque Ele será tudo o que você precisar que Ele será. Você confia nisso? Você crê que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, sabe o que Ele será naquele momento para mim? O meu guarda fiel, o meu amigo fiel, o meu socorro bem presente na tribulação. Ele será o meu escudo, a minha fortaleza, Ele será o médico da minha vida. Por isso que quando ele vai diante do gigante Golias, Deus é a pedra certa, é uma pedra só, que faz o gigante não cair de costa, mas cair de frente, porque foi Ele que derrubou o gigante. Eu serei tudo o que você precisar que eu seja, eu serei a resposta certa, eu serei o consolo, eu serei a força da sua vida. Por isso que a Bíblia diz assim, que jamais serão confundidos e envergonhados aqueles que vão a Ele, porque Ele é tudo o que você mais precisa. Fala isso para alguém, fala assim, você é tudo, Ele é tudo o que você mais precisa. O dicionário traduz a palavra confiar como aquele que está sob o cuidado ou a guarda de outra pessoa. Ou seja, quando você confia, você se coloca sob a guarda e os cuidados de outra pessoa. E me perdoa, eu tenho visto pessoas entrarem e saírem de dentro de uma igreja dizendo que confia em Deus, mas nunca se colocam debaixo da mão poderosa de Deus. Elas vêm, entram e dizem, não, eu confio, mas saem daqui no desespero e começam a fazer coisas que Deus não falou nada, e a única coisa que Deus quer da sua vida é você se colocar debaixo. Deus chega a dizer assim, olha, no sossego e na confiança estaria toda a sua força, mas você não quis. Sabe o que Deus diz assim, sabe quantas vezes eu quis abrigar você como uma galinha que abriga pintinhos debaixo das suas asas, e você não quer, porque você não consegue atingir esse nível de confiança, de que Deus fará. Eu estava estudando aquele texto que diz que Enoque andou com Deus. Quem já leu isso aí? E Deus o tomou para si. Eu não vou fazer aqui, porque senão acho que eu não consigo. Mas se a Larissa estivesse aqui, eu faria. Você já colocou alguém nos seus pés? Eu ia pôr o André, mas aí nós vamos sair do lugar. Não é pelo seu piso, é por mim. Os dois vai. Já andou com alguém, pisou no seu pé? Sim, pisou, e você faz assim com a pessoa? Sim. Andar com Deus, Enoque andou com Deus assim. Não foi Enoque que andou, foi Deus que andou. Quando você confia em Deus e anda com Ele, é Ele que anda, é Ele que faz, é Ele que carrega, é Ele que luta. Você tem que entender isso. Por isso que quando Josafá vai e diz a ele assim, Senhor, em nós não há ânimo, não há força diante dessa luta, desse exército, nós não temos como, mas os nossos olhos estão em Ti, porque Tu és tudo o que nós precisamos. Então Deus fala para ele, então, nessa luta vocês não vão lutar, eu vou lutar. Vocês vão parar e vão ver o livramento que eu tenho para a sua vida.
Confiar é você estar sob a guarda. Uma vez um equilibrista, isso é real, ele estava entre prédios, e a multidão assim, ele perguntava para a multidão assim: quantos acreditam que eu posso ir lá e voltar, né? E a multidão: eu acredito. E ele foi no cabo de aço e voltou. Aí ele perguntou assim: quantos acreditam que eu posso ir lá e voltar empurrando um carrinho de mão? Todo mundo: eu acredito. E ele foi com o carrinho de mão e voltou. Aí ele falou assim: quantos acreditam que eu coloco um saco de cimento aqui nesse carrinho, vou empurrando no cabo de aço e volto? O povo foi a delírio: eu acredito. Ele foi e voltou. Aí ele virou e falou assim: quantos acreditam que eu posso ir andando lá levando alguém no colo? Todo mundo: eu acredito. Ele falou assim: um voluntário, por favor. É mais ou menos assim. Então eu vim falar: sabe como é que você enfrenta uma situação difícil? Você se coloque debaixo de uma mão muito poderosa, de uma palavra muito poderosa. A Bíblia fala assim: Deus não é homem para mentir. Deus não é filho de homem que se arrepende e muda. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Um homem numa selva, escureceu muito rápido e ele perdeu o caminho de volta da selva. Naquela escuridão, sem conseguir achar, e andando em círculos, sem achar o caminho de sair da selva, ele, desesperado, meio que procurando no escuro, ele cai num barranco, começa a cair, a rolar, se machucar, vai caindo desesperado, não para de cair, e ele então se agarra à raiz de uma árvore, desesperado, ele se agarra com toda a força, todo machucado, e ele começa a gritar por socorro. A noite fria começou a esfriar, e ele gritando por socorro, socorro, e agarrado à raiz de uma árvore, e ele ouve uma voz, talvez a voz que você está ouvindo hoje aqui, e a voz fala assim para ele: solta daí e eu vou te pegar. E ele olha para cima, aquela escuridão, não vê nada. Ele olha para baixo, na escuridão, e não vê nada. E ele então decide ficar agarrado à raiz da árvore, e naquele frio congelante ele morre. No dia seguinte ele é encontrado a 1 metro do chão, agarrado a uma raiz de uma árvore. Talvez você esteja assim. Deus está a ponto de fazer um milagre tremendo na sua vida. Talvez aquela resposta que você está esperando há tanto tempo, mas você está agarrado nas suas forças, no seu conceito, naquilo que você entende de Deus. E ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Um pastor, passando por um momento difícil, assim, muito, talvez você não saiba, mas pastor sente aperto também. Esses dias eu falei que eu vou no banheiro, o pessoal ficou assim. Nem falei mais com medo. E ele então falou para Deus assim: eu quero falar com alguém, E ele pegou o telefone e começou a ligar. Ligou para fulano, aí não estava lá, não atendeu. Aí ligou para outro, o celular estava no vibra. Ligou para outro, ele falou, bateu assim, falou: não é possível, eu quero falar com alguém real, alguém que eu vejo. Aí Deus falou com ele: fala comigo, eu sou real. E quando falou isso, eu sou real, o lugar onde ele estava assim, encheu assim de uma presença tão gostosa, tão... Quem já sentiu isso que eu estou dizendo assim? Você sente que ele está ali, que para nós não é real, para nós é difícil de definir. Então eu estou falando algo aqui, pastor, define. É uma presença gostosa, é uma paz que toma seu coração assim,
Alguns até sentem como se o pé saísse do chão. Alguém sabe o que eu estou dizendo? Parece que seu pé até sai do chão, assim, de tanto alívio. É como se alguém te pegasse no colo. É a maneira de Deus dizer: eu estou aqui, e eu não vou te deixar, e eu não vou te abandonar, até que você chegue do outro lado. Deus está com você, e você precisa confiar. Não tem, eu preciso dizer isso para você, não tem como, pela fé, você enfrentar situações complicadas, difíceis, aquelas situações que escurece, fecham as portas, a resposta foi dura, o resultado não foi o que você esperava, mas tem uma voz falando para você: confia em mim. Mas você não consegue, porque você olha para cima e não enxerga nada, e você olha para baixo assim, você não vê nada, mas a voz, ela continua falando para você: confia de todo o coração, confia. E alguns que estão me ouvindo aqui sabem do que eu estou dizendo, naquele momento que você abre a mão, e você entrega, e você deixa Deus ser Deus. E aí vem uma resposta que é eterna, é duradoura, porque o que Deus faz dura para sempre. Você crê nisso? Fala de novo para a pessoa assim: você tem que confiar. Vamos lá? Como eu faço para desenvolver confiança na minha vida? Como é que pastor, eu quero para mim, como é que eu faço? Então vamos lá. Primeira coisa, decida confiar. Não tem outro jeito, não tem como. Eu posso ficar aqui falando e não adianta. Você chega uma hora, ou você solta da raiz, ou você vai ficar preso na religião pro resto da vida, tentando entender Deus, tentando entender como é que Deus faz. Mas como é que vai ser? De onde vem? Eu digo para você, sabe de onde vem? Vem do trono de Deus. Vem do trono de Deus. Ele abre os céus, Ele abre as janelas dos céus, e de onde você menos espera vem resposta sobre a sua vida. Confia, decida, bate o pé e fala: eu não quero mais, eu vou esperar em Deus, e eu vou ver o que Deus tem para a minha vida. Mateus capítulo 14, versículo 28 a 29, o texto fala assim: então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. Resposta: venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Olha para mim, eu sei que você vai dizer para mim que ele afundou. Eu sei, eu já li isso. A continuação do texto é: ele andou sobre a água e, tendo percebido o vento forte, começou a afundar. Mas eu queria chamar a sua atenção para um ponto aqui. Quando ele decidiu confiar, ele andou ou não andou em cima da água? Ponto. Quando você desistir de confiar, você vai afundar. Não tem jeito, não tem o que possa ser feito. Mas enquanto você decidir: eu vou esperar, eu vou confiar, eu vou estar debaixo dessa mão, eu estou ouvindo o que o pastor está pregando lá, Deus está falando, é uma palavra de Deus para a minha vida, Deus está estendendo uma mão sobre a minha vida, eu vou me colocar debaixo, e a partir de hoje eu estou dizendo: eu confiarei. Eu quero dizer algo a você em nome de Jesus: você não vai afundar. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, tudo que eu preciso, Ele é o meu socorro, o que me resgata é o Senhor que eu confio. Eu preciso que você entenda isso, porque senão você pode entrar e sair daqui todo domingo e não conhecer o Deus que tudo pode, e você pode confiar em pessoas e não confiar em Deus. Pior
pior. Você pode confiar em mim aqui, gritando, pregando e tal. Deus não é um homem. Ele é Deus. Por si só, Ele garante. Você pode estar ouvindo o que eu estou falando, mas os teus olhos têm que estar nele. Você ouviu isso? Porque quem opera é Ele. A unção sobre a minha vida para pregar é dele. Eu não sou ungidão, não sou nada. Eu só recebo a unção para pregar sobre a sua vida, mas é dele, é para ele. Olha para ele, estende a mão para ele. Ele toca, ele cura, ele opera. E para fazer isso, ele me colocou aqui nesse lugar e falou: onde ele vai lá e fala. Enquanto você fala, onde eu achar alguém que diga eu confio, eu vou agir. É assim, Deus é assim. Confie de todo o coração, decida isso, decida. Eu anotei aqui, Abacuque. Alguém já leu alguma coisa, Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, já leu algo assim? Abacuque decidiu confiar em Deus mesmo que desse errado. Mesmo, está tudo dando errado. Ele falava assim, mas eu continuo confiando. Jó demorou muito. Se você ler os textos do livro de Jó, ele demorou muito. Tanto que ele demorou que chegou uma hora que Deus falou assim: Jó, vem cá, fica de pé. Aí Deus fala com ele: rapaz, onde você estava quando eu criava o mundo? Eu sei o que eu estou fazendo, confia em mim. Resposta de Jó no capítulo 42: eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Davi aprendeu muito cedo, muito cedo. Ele era menino ainda, quando ele diz: o Senhor dos exércitos, o Senhor é o meu pastor, Ele é tudo o que eu precisar. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz: e Ele suprirá cada uma das suas necessidades, porque Ele é tudo que você precisa. Segundo, procure os sinais de Deus para a sua vida. Salmo 19, de 1 a 4. Os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Cada dia que passa, conta ao dia seguinte mais um pouco dessa glória. Cada noite revela a noite seguinte, como se pode conhecer o Criador. Esses discursos são silenciosos, não se ouve uma palavra, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Fala para alguém assim: Deus está falando com você. Aí você fala: mas como? É só você olhar. É só você olhar que você vai ver, Deus está dando sinais assim. Olha, eu li um livro, chama Descobridores de Deus, Tommy Tenney. Fantástica, é uma série, Caçadores de Deus, Descobridores de Deus e Casa Favorita de Deus. Fantástico. E ele estava brincando com o filho dele quando ele percebeu isso. Já brincou de esconde-esconde com criança? Que ela não te acha de jeito nenhum. E aí você começa a fazer barulho, você começa a assobiar, mexer nas coisas para ela te achar. Olha para mim, Deus está fazendo isso contigo. Deus está fazendo um barulho para você achar Ele, para você encontrar Ele, para você estar com Ele. Está dando sinais para você: eu estou aqui. Tudo isso que você está passando, você está dando mais importância o que está acontecendo na sua vida está fazendo um barulho muito grande, e você não está percebendo um barulho silencioso assim, algo muito calmo, porque Deus não está no fogo, Deus não está no vendaval, Deus não está no terremoto, Deus está numa brisa suave, para você ouvir a voz dEle. Por isso que logo pela manhã é maravilhoso você buscar Deus. O salmista diz: pela manhã tu ouvirás a minha voz, eu confiarei. Deus dá sinais em todo tempo.
Felizes aqueles que percebem os sinais e cantam louvores. É outro nível. Aí alguém pergunta: por que você está cantando? Porque Deus se levantou em meu favor. Você encontra uma pessoa assim que ela está dizendo amém, aleluia, glória a Deus, eu creio. Você pergunta: por que você está fazendo isso? Porque Deus tem dado sinais para mim, que Ele está na minha frente. Eu estou sensível para perceber que Deus está na minha frente. Ele já foi, Ele já está falando, Ele já está agindo, Ele já está indo lá. E quando eu chegar lá, eu verei que o meu Deus é fiel. Você crê que Deus está te dando sinais? Algumas pessoas vão sair daqui dizendo assim: pastor, essa palavra foi uma confirmação do que Deus já tem falado comigo. São sinais que Deus está te dando. Estou cuidando desse assunto. 3, entregue o controle para Deus. Você pode ter tudo. É interessante, nós passamos agora esse momento de eleição, e nós passamos uma situação complicada, né? Nós tínhamos 2 situações, e no meu conceito, nenhuma das 2 eram boas para o país, no meu conceito só. Mas, graças a Deus que Deus conduziu, e agora nós vamos ter um novo presidente aí. Mas nós podemos ter tudo, um presidente, nós podemos ter tudo. Mas se nós entregarmos o controle dessa nação ao Senhor, nós vamos ser realmente uma terra amada, uma pátria amada, um gigante não adormecido. Nós vamos ter orgulho, não por causa de futebol, de dizer que somos brasileiros. Nós vamos ter orgulho de dizer que somos brasileiros por causa de um país próspero, que respeita as crianças, os idosos, os mais necessitados, aonde você pode prosperar e ser feliz. Mas sabe quando é isso? Quando nós entregarmos o controle, tudo, toda a nossa vida, tudo que for, tudo que você está para fazer, todas as decisões, entrega o volante para Ele, deixa Ele dirigir. Deus não falha, Deus não falha. Você crê nisso? Vamos lá, vamos terminar aqui. Para você enfrentar então situações difíceis, eu venho ministrar hoje aqui: confie, espere um pouco mais, volte a ser aquela pessoa de confiança, aquela pessoa que você já foi. É que em algum momento aí da caminhada você se perdeu, algo deu errado e você achou que nunca mais voltaria, e eu venho pregar hoje para você: Deus está no último lugar onde você deixou Ele. Volte lá, volte a confiar nele, dá a mão para Ele e continue andando com Ele. Eu não posso cantar hino antigo aqui, estou proibido de cantar música antiga. Eu canto aqui, o pessoal reclama. Mas a gente era criança e cantava uma musiquinha assim. A gente era criança não faz muito tempo. A gente cantava uma música assim: segura. Eita, assim, gente. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante. A gente chorava, cantava chorando. Aí depois paramos de cantar. Os católicos estão cantando, uma alegria, dançando. Nós paramos de cantar. Segura na mão de Deus e vai. Confia. Vai, Deus tem preparado tudo. Deus já pensou em tudo.
Deixa eu falar algo a você. Deus já viu o final. Deus já viu o final. A Bíblia fala assim, olha, o que foi, o que é e o que há de ser para Deus já foi. Já foi, Deus já sabe. Deus não é pego de surpresa em nada. E aí confia. E eu termino aqui falando de algumas coisas que você precisa restaurar na sua vida. Você precisa fazer isso para enfrentar situações que são complicadas, são difíceis, são situações que você não espera muitas vezes, são situações das quais você fala assim, não é possível que está acontecendo comigo isso, não é possível, mas eu quero dizer para você que Deus te dará vitória sobre todas elas, que a Bíblia diz, sobre todas as coisas nós já vencemos, já há uma vitória para nós. E a primeira coisa que eu queria restaurar na sua vida aqui, pregando para você, Deus está aqui. Fala para alguém assim, ó, Deus está aqui. Olha aqui, instante só. Você imagina uma pessoa chegar dentro de casa assim, e eu não sei como é que é a sua casa, e está lá uma situação, acontecendo alguma coisa, e chega alguém de Deus lá, você, e você fala assim, gente, Deus está aqui. Ponto. Porque onde Deus está, irmãos, a alegria, a cura, a vitória, o mal vai embora, as trevas saem. Quem crê nisso? Ninguém falou amém, mas eu estou falando aqui, onde Deus está, o mal não pode estar. E precisa alguém que chegue assim com uma confiança tal e declare isso, Deus está aqui. Só por falar isso, irmãos, coisas assim já, aquele vulto que você falou que viu, aquela coisa horrível, que você falou, pastor, olha que você fala, Deus está aqui. Você está dizendo assim, se Ele está aqui, não tem permissão de estar aqui, outra coisa que não seja de Deus. Então, todo espírito de enfermidade, de briga, de contenda, do que for, de mentira, saia, porque Deus está aqui. Você está dentro do carro, Deus está aqui. Você está lá na sua empresa, Deus está aqui. Ele anda comigo. Ainda que sejam em lugares tenebrosos, o Senhor está comigo. Aonde eu for, o salmista fala assim, isso para mim é maravilhoso, porque se eu subo, tu estás lá. E se eu desço, tu estás lá. E tu me cercas, o salmista fala, o Senhor me cerca. Isso para mim é maravilhoso, porque aonde eu vou, Deus está. Porque Ele é onipresente. E eu coloquei um texto aqui de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Ouça isso, diz assim, quando você passa, se você crê, você fala amém? Quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Amém. Posso falar de novo? Quando você passar por águas profundas, situações difíceis, situações sem controle, eu estarei do seu lado. Amém. Quando tiver de atravessar grandes rios, eles não encobrirão. Amém. Quando tiver de passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não farão mal a você. Amém. Sabe por quê? Porque Deus está comigo. Deus está comigo. Puxa, irmãos, as coisas assim, a coisa mais bonita que tem, assim, se encontrar uma pessoa que tem uma certeza assim, fala assim, Deus está comigo. Deus está comigo, está do meu lado, que eu sinto, Deus está aqui. Deus está aqui. E olha aqui para mim, por favor. E Ele não está com um caderninho na mão, anotando a besteira que você fez. Porque tem gente que até com medo dele está, porque, meu Deus, se ele tiver aquilo, Deus não está nem um pouco preocupado com isso. O amor de Deus passa por cima disso. Deus está preocupado com a distância que você está dele. Por isso que Ele fala para Adão, onde você está? Ele não fala para Adão o que você fez. Fala, Adão, onde é que você está? Eu quero andar com você.
Nós tínhamos um encontro marcado. Nós tínhamos um momento nosso. Eu quero andar com você. Você crê nisso? Então eu vim dizer para você. Quando Moisés fala assim: Deus, eu vou, mas ninguém vai ver o Senhor. Quase que Moisés falou assim: a sarça vai andando comigo? Tem como eu levar uma amostra de uma sarça em fogo e sem queimar, pelo menos para eles saberem que coisa estranha é essa? E aí ele falou que eu chego lá e eu falo o quê? E eu vou dizer o quê para eles? Eu chego lá e falo: Moisés, eu vou ser o que você precisar que eu seja. Você consegue ler agora todo o texto e ver Moisés jogar cajado no chão, e aquilo se transforma numa cobra que engole todas as cobras dos feiticeiros? Você entende isso? Você entende aqueles sinais todos? Você entende isso? Deus falando: eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Você não está percebendo isso. Eu estou dando sinais para você de que eu estou aqui. Seja o que for que você esteja passando, seja o que for que esteja acontecendo, fala assim para alguém aí de coração mesmo, fala assim para ela: isso vai passar. Posso pedir para você falar isso muito sério para alguém assim? Por favor, tem gente atrás de você aí, olha, vira assim o pescoço, assim a cabeça, assim, fala assim: vai passar. Talvez você fale assim: pastor, isso é tumulto que o senhor está causando. Não, irmãos, é que nós somos uma igreja profética. Nós somos uma igreja que tem esperança. Nós confiamos, irmãos. O que sai da nossa boca é o que nós cremos. Vai passar. Você entrou aqui desesperado, você entrou aqui, vai passar. Salmo 30, versículo 5 diz assim: porque a sua ira dura só um instante, mas o seu interesse e cuidado por nós duram a vida toda. O choro pode durar a noite toda, mas de manhã Ele nos devolve a alegria. Meu irmão, vai passar. Espera um pouco mais. Talvez você falou assim: eu não aguento mais, e veio para cá, e Deus fala para você: espere um pouco mais, estou cuidando disso aí, estou trabalhando nisso aí. Eu li em algum lugar, não sei, acho que é carro, acho que é adesivo de carro assim, não vou lembrar direito. Se Deus está demorando, porque Ele está caprichando. Eu não falei isso, eu estou só lendo porque Deus não precisa caprichar. O que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Se Ele caprichar, aí a gente não aguenta. Apesar que Deus surpreende. A Bíblia diz assim: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Você acredita que Deus pode melhorar ainda mais ainda? Então, meu irmão, vai passar. Você tem que entender isso quando você vem à igreja. Você fala: vou lá. Aí vai: por que você vai lá? Porque vai passar. Eu vou lá cantar com aquele pessoal lá, eu vou lá adorar a Deus, eu vou ter comunhão com aquele povo maluco, uma mistura de corintiano com palmeirense, com tudo quanto é coisa. Eu vou lá. Sabe por quê? Segura na mão de Deus e vai. Deus está cuidando. Confia. Se coloca debaixo da guarda. Deixa Deus ser Deus. E eu termino. Você precisa restaurar uma confiança na sua vida, que as coisas vão melhorar. Eu fui visitar o Diego, e eu já contei à igreja aqui que a palavra do médico em relação ao Diego é que, eu achei assim até, não achei elegante isso, quando ele falou assim que ele é igual ao Schumacher, porque eu não faço a mínima ideia como é que está o Schumacher. Mas falou assim: o caso dele é igual ao Schumacher, ele não volta mais. E nós fomos lá para visitar e orar com o Diego, e a sensação que eu tive, a impressão que eu tive no meu coração, é de alguém lá dentro daquele corpo dizendo assim: eu estou aqui, não desistam de mim.
Só que assim, nós temos, é natural nosso, ser humano, a gente sempre espera o pior. Duvido, irmãos, que alguém aqui, telefone toque 4 horas da manhã, imagina assim: gente, ganhei um carro. É os irmãos lá da Chamaralto ligando para mim: ganhei um carro. Preenchi a ficha do supermercado, e o dono do supermercado resolveu ligar para mim às 4 da manhã para dizer: aquele carro que estava na frente, rapaz, não aguentei esperar, resolvi ligar agora. Vou orar por um mentiroso. O marido fala para a mulher: vai atender você. A mulher: não, vai você, que eu não quero, já sei. E aí na sua cabeça já vem aquele tio que está doente, já vem aquele que é mais velho na cabeça, já vem aquelas coisas, porque nós somos assim. Eu fui visitar o Diego, e a primeira vez que eu fui, o médico falando aquilo, né? Cheguei lá, encontro um osso, só osso, os olhos fechados, sem reação nenhuma com os aparelhos, e a mulher lá o tempo todo, um carinho, um amor. E nós oramos ali, começamos a conversar com o Diego, começamos a falar com o Diego ali. O médico fala que é um estado vegetativo. E quando nós estávamos conversando com ele, orando com ele, ele chorou, saiu lágrima. Aí depois voltamos lá outro dia, e orando, e muita gente orando, outras igrejas orando. E aí, eu creio que Deus pode. E eu falei: Diego, abre o olho. Abre, Diego, nem que seja uma piscadinha. Eu falei: pisca para sua mulher, para mim não. Né? Ele abriu o olho. Abriu e fechou. Hoje ele está com o olho aberto. Está fazendo fisioterapia. E aí nós fomos na casa dele. Cheguei lá. A mãe dele, eu estava na sala ainda, eu ia lá para entrar no quarto onde ele está, a cama montada, tudo lá para ele. E a mãe falou assim para mim: pastor, o senhor vai ver, ele está lindo. Engordou, pastor. Olha que coisa. Cheguei lá, estava osso puro, só osso, magro. E ela falando: pastor, olha como é que engordou. Veja se isso não é uma ótica de amor. Eu tenho um problema. A minha retina, ela não faz assim. Ela se cansou. Então para perto eu tenho que usar óculos. Longe eu até que enxergo. Longe. Então se colocar aqui para mim agora aqui um óculos aqui para longe, eu não vou enxergar, vou ficar assim. Não vou enxergar. Essa mãe colocou um óculos de Deus na vida dela, de confiança, e ela olha para o filho e fala: como ele está engordando. Pastor, olha que coisa linda. Eu aproveitei o embalo e falei para ela: olha, minha irmã, se prepare, porque um dia vocês vão acordar ouvindo ele chamar por alguém. Por alguém, vocês vão ouvir a voz dele gritando, chamando por alguém. Pinta esse quadro no seu coração. Pinta. Confia. Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Sabe como você vê situações difíceis, humanamente difíceis? Confia. Confia. Deus pode. Deus está aqui.
Salmo 27, 13 e 14. Mas eu tenho certeza, diz o salmista, de que ainda verei a bondade do Senhor triunfar nesta terra. Espere pela ação do Senhor, seja valente, encha o seu coração de coragem, espere com confiança no Senhor. Um dia eu perdi o emprego e me abateu de uma forma assim tão forte. E eu dormi com meu carro na Dutra. Estava ali perto do arco-íris, ali fazia uma curva assim na Dutra e tal, e eu dormi. Quando passou debaixo do viaduto, aquela sombra do viaduto, eu acordei. Cheguei em Guará, na JK, não tinha nada daquilo ali, não tinha de 5, não tinha nada daquelas. Tinha um posto ali de gasolina com 3 bombas, só as 3 bombas e uma salinha. Estacionei meu carro ali, vidro fechado, comecei a chorar. Chorei. Parecia que eu tinha chegado no fim do poço. Quase morri. Estava chorando. Bateu no vidro do meu carro. Era o dono do posto, meu amigo Paulinho. Aí o Paulinho: "O que você está chorando, cara?" Aí eu falei para ele: "Rapaz, estou passando um momento difícil." Eu falei: "Por quê?" Ele falou: perdi o emprego, estou desempregado." Ele falou: "Cara, estou precisando de você aqui, vem trabalhar para mim." Aí comecei a trabalhar para ele lá, estava lá trabalhando para ele, abri aquela loja de conveniência, abri aquelas outras bombas, organizamos as coisas. Aí chegaram 2 jovens, 2 empresários chegaram e falaram assim para mim: "Vanderlei, nós estamos precisando de um cara igual você. Você conhece alguém?" E a minha vida foi melhorando, até chegar esse tempo que eu estou hoje, de confiar em Deus, de estar na igreja, tempo integral aqui na igreja, que é outro momento de confiar em Deus, que eu sei que Deus está comigo. Eu vi isso, eu vi águas cristalinas, eu vi pastos verdes, eu vi também tumulto, eu vi a doença, eu tive câncer de pele e vim pregar para você: Deus está aqui. Erié, Axé, Erié. Eu serei tudo que você precisar, eu serei. Confia? Você curva a cabeça assim, só um minuto só. Você acredita que Deus trouxe você aqui para você ouvir isso? Como é que pode, né? Que coisa tremenda. Deus trouxe você aqui para segurar na sua mão. Parecia que você estava afundando, não era isso que você sentia? Estou afundando, estou caindo, não para de cair, não estou parando de cair, eu estou caindo. Deus trouxe você aqui para segurar na sua mão. Eu queria que você ficasse aí um tempo. Queria que você confiasse em Deus. Talvez você use palavras aí dizendo: eu decidi confiar, eu decidi entregar mesmo. Eu sei que o Senhor pode. Fique aí, fale com Deus.